hoje, a minha pesquisa é sobre a identidade étnico-racial das professoras de educação infantil da rede pública e municipal de Salvador. É tanto que o texto que eu cedi foi o texto que foi publicado agora nos anais da COPEN, que é o Congresso Brasileiro de Professores e Professoras, pesquisadores e pesquisadoras negros e negras, que eu falo sobre já esse percurso de investigação para o doutorado que eu estou fazendo aqui na UFBA, na mesma linha do grupo, trazendo os dados de corraça das professoras de educação infantil da rede pública e municipal de Salvador. Por que eu falo professoras de educação infantil? Porque quando se fala em educação infantil, a gente já sabe que a grande maioria das profissionais que atuam são mulheres. Pelo levantamento, o último levantamento que eu fiz em Salvador, o dado que eu consegui foi de somente 7 homens. Então, eu por isso decidi chamar de professoras. Aí vamos agora os fatos, as questões de sala de aula que me levam a pensar nesse tema. Eu faço parte de grupos como a PCE, Força de Conscientização e Expressão, do Movimento Negro, Movimento Hip Hop de Lauro de Freitas. E tem aquelas coisas como de sala de aula que sempre nós chamamos a atenção. Nós estamos em que mês, gente? Nós estamos em novembro. Aí tá o povo, agora que nós vamos discutir alguns temas. Eu estou até aqui com... Não foi para isso, mas os meus livros, e a gente lembrando, fala, professor, que a escola, infelizmente, muitas vezes não tem um livro para a gente fazer abordagem étnico-racial. Então, nós, professores e professoras, que temos que comprar os nossos livros para ter um repertório qualificado. Mas livros como, vamos supor, Bruno e a Galinha da Angola, que é uma história linda, uma história maravilhosa, e que a menina faz... a Galinha da Angola de Agila, tem a questão do baú, e assim que qualquer profissional poderia fazer a leitura. E quando chega para fazer a leitura, esse livro que vai ler é Carla, porque Carla traz as abordagens étnico-raciais. Eu falo, gente, isso é um livro que tem uma personagem, mais de uma personagem, e a gente pode pensar várias coisas a partir daí. Por que somente Carla? Aí eu fiquei me perguntando, a partir disso daí. Falei, gente, a gente fala tanto que o chão da escola, da educação básica, da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, principalmente quando se fala em Bahia, é composto por professores e professoras negros e negras. Então, não sou eu somente a pessoa negra, e se fosse eu somente a pessoa negra, sendo branco também, o que pede fazer a leitura desses livros que têm personagens negros e negras? E isso foi me inquietando até que eu fui procurar os dados do censo. E quando eu fui procurar os dados do censo, eu fiquei assim, boquiaberta. Eu amo pesquisar esses dados do censo. Eu fico procurando de professor de educação infantil, aí eu fico procurando do Brasil todo, aí desço para o Nordeste. Mas o que eu vou trazer para vocês, aí é Salvador, é Lauro de Freitas, é só do ensino fundamental, é só do ensino médio, mas o que eu vou trazer para vocês é o último que eu posso ter acesso, que é o de professores e professoras da educação básica da Bahia, porque hoje eu consigo esses dados pelo Laboratório de Dados Educacionais, que é da Universidade Federal do Paraná, em parceria com a Universidade Federal de Goiânia. Eles compilam esses dados e colocam lá no sistema. Existem 5 categorias de grupos étnico-raciais e outra que não é de grupo étnico-raciais, que são as opções de resposta ao censo escolar da educação básica. Que categorias são essas, Carla? Branca, preta, parda, amarela e indígena. Essas categorias, elas foram tomadas de base do censo demográfico do IBGE, que já vem consolidado, há muito tempo, veio mudando. O meu mestrado, eu trabalho sobre essa questão dessas mudanças, que uma hora coloca um termo, tira outro, mas quando chegou em um determinado momento, consolidou esses termos, se eu não me engano, foi no censo de 1991, e esses são hoje os que permanecem. Pronto. Como já existia essa base, o Censo Escolar da Educação Básica, que ele é organizado pelo INEP, tomou esse como base. E há também a opção, outra que eu falei, que as pessoas que não colocaram aí entram nessa outra opção,
A não declarada. Tem essa opção lá também, não declarada. Aqui no censo é sem declaração, que isso é para garantir o seu direito, caso você não queira declarar. Pronto. Quando eu chego, educação básica da Bahia, eu tenho 153.583 professores e professoras. Fui fazer essa tabelinha esses dias para aqui, que é de 2020 eu não tinha não, eu tinha anterior. Vamos olhar. Bahia, educação básica. Quantos e quantas se declararam brancas? 10,6%. Preta, 7,5%, Leone. Bahia. Parda que sim, Leone, 32,2%. Amarela, 0,4%. Indígena, 0,2%. E não declarada, 49,1%. Então, entenda. Isso, muitas hipóteses. Eu gosto dessas questões, dessas conversas, porque assim, tem as questões das hipóteses e que eu vou anotando também. No mestrado, eu fui muito pela abordagem muito da questão da eugenia, da ideologia do branqueamento, do mito da democracia racial. Mas hoje tem uma outra, que não vou perder isso aí, não, mas tem uma outra série de fatores também. Como eu fico me perguntando a algumas pessoas. Você responde o censo da sua escola? Qual foi a última vez que você respondeu o censo da sua escola? E muitas pessoas não responderam. Eu cheguei a uma instituição esses dias, que eu sei que a instituição, não vou falar de professor, vou falar de criança, que eu sei que nessa instituição tem um número nas pastas de cada criança, nos dados de matrículas, qual é a cor, raça. Mas só que a secretária, quando ela foi lançar, ela não lança, porque você tem que lançar um por um. Mas a gente tem que entender que isso interfere nos resultados lá no censo. E o quão isso é importante para se pensar em políticas públicas em relação à raça e educação, a identidade étnico-racial. Então, assim, independente de se lá tem ou não, a gente sabe que esse número ele é muito grande. 49,1% de professores e professoras da educação básica da Bahia que não tem sua cor e raça declarado no Censo Escolar da Educação Básica, que é o maior levantamento estatístico educacional do Brasil, isso é, no mínimo, emblemático. Uma coisa que eu penso, que eu não trouxe muito no mestrado, mas eu vou trazer no doutorado, como é que essa ausência dessa identificação, isso interfere também nas nossas práticas em sala de aula, porque nós sabemos que o ano que vem, 2023, já vão completar 20 anos de promulgação da Lei 10.639 de 2003. Daqui a 2 anos, que é 2024, completar 20 anos também da promulgação da publicação das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira, cujo parecer é de Petronila Beatriz Gonçalves e Silva. Isso. E vai completar em 2025, completam 20, também tudo 20 anos. 20 anos que o item com raça, ele foi inserido no Censo Escolar da Educação Básica, que foi no ano de 2005, de lá para cá, quando chegou em 2015, o INEP viu que essa problemática quanto à não identificação, lançou a campanha 10 anos do... Deixa eu ver o nome da campanha aqui direitinho, mas lançou uma campanha em relação a isso, mas a campanha foi uma campanha pontual, uma campanha de apenas campanha 10 anos do campo Corraça no censo escolar. E de lá para cá, se você pegar esses dados, não é uma coisa somente eu trouxe da Bahia, mas para o SERB Nordeste, que vai ter na UFBA, eu estou fazendo um do Nordeste. E a questão da não declaração, ela é muito grande. Então, assim, intervenções precisam ser feitas nossas, como profissionais. Chegar na escola e falar, eu quero responder o censo, vocês estão colocando o que aí? Porque se não lhe perguntaram, coloca, se quiserem colocar lá que você é branco, Leone, vão colocar que você é branco, porque ninguém lhe perguntou nada. Ou coloca no declarado, ou inventam, ou coloca o que quiser. Nas nossas escolas, vê com a Secretaria de Educação, aqui mesmo, as pessoas da Secretaria, eu sempre fico perguntando, sempre que eu pego esses dados, eu falo, olha esses dados como estão, dê uma olhada, precisamos fazer intervenções em relação a isso. Então,
A gente sabe que o Brasil mesmo, o racismo, como é aqui estrutural, estruturante, a gente não vai poder adentrar em relação a isso, mas para a gente repensar aí, que eu acho que nós somos, sim, um dos instrumentos para a mudança. Então, a gente precisa descobrir também as nossas dores para a gente saber onde é que a gente vai intervir, já que elas existem, para que outras pessoas não sofram, porque a gente deixou para tratar isso, infelizmente, porque muitas vezes a gente não tinha consciência e não tinha os caminhos. Agora, quando adulto, porque eu acho que foi 2008 que eu me descobri negra, preta, porque até então eu era parda, porque era o que estava escrito na minha certidão de nascimento. Hoje sim eu sou uma mulher preta, e vou voltar para isso que vocês colocaram. É... E falando dessa questão de que nós podemos ser os instrumentos, é justamente falar um pouquinho da sala de aula. Em 2020, eu ganhei o prêmio Arte na Escola Cidadã com o projeto Ururu, Procura-se Representação, e o projeto foi um projeto desenvolvido com crianças do pré-1, que hoje também, na creche, eu desenvolvo um projeto com a temática das relações étnico-raciais, porque tem gente que acha que não pode. Pode e tem sim, a gente vai transformando outra coisa, viu, pessoal? Vai transformando isso em artigo para estar mostrando para as pessoas também, além disso, dessas exposições, dessas rodas de conversa que podem. E uma das coisas que aconteceu quando eu estava fazendo o projeto de leitura de histórias com as crianças, que foi muito ligado para a questão de leitura de histórias, é porque eu estou procurando aqui no meu livro, eu não separei, quando nós estávamos lendo Kiko é Minha Cor. E, se eu não me engano, é de Marta Rodrigues, quando nós estávamos lendo Kiko é Minha Cor, teve um determinado momento que teve uma criança preta retinta, que ele olhou para a imagem, tem imagens lá de vários homens, e nessas imagens de vários homens, tem com estereótipo, vamos supor, de italiano, de outros grupos. E tinha um bastante preto mesmo, preto retinto, e tinha um também branco de olho verde. E essa criança preta retinta olhou e falou: ó, oh, meu pai, o branco, e as outras crianças: não é seu pai, não é seu pai, ele é meu pai. As outras crianças aprontavam para o outro homem negro: esse daqui que é seu pai, ele não é esse, é esse, é esse. Então, assim, terminou a história, nós seguimos, e depois eu chamei algumas crianças para conversar. Uma sobre outra coisa, sobre a protagonista e essa criança. E quando eu estava falando com a menina, porque falou: eu não queria ser a protagonista, não, não sei o que, aí eu pensei que era por questões étnico-raciais, não. Ela falou que a menina era muito pequenininha e que ela não queria ser pequenininha. Quando eu virei para essa criança, a lágrima já estava descendo. Criança preta retinta. Ele só olhou para mim e falou: minha Fro, eu não quero ser pretão. Foi isso que ele me disse. Então, assim, infelizmente, as nossas crianças já estão sofrendo essas dores. E a gente pode atuar de diversas formas. E nós, da sala de aula, em especial, porque, assim, lembra quando eu falei lá no começo que algumas colegas falavam que eu que deveria ler? Quando eu relatei esse fato, nenhuma das outras colegas falou não. Existe problemas, tensões relacionadas à questão étnico-raciais lá na sala. Dizem que nunca existiu. E, na verdade, gente, a gente sabe que existe. Não é somente pelo senso comum, são pesquisa, várias outras coisas. O que falta da gente é ter esse olhar sensível. Muitas vezes a gente não tem esse olhar sensível porque isso não tocou a gente ainda, porque a gente não tem nem consciência de quem somos nós e de quem é a nossa identidade étnico-raciais e como é que a gente vai atuar em um tema que não nos tocou ainda. Sim, nessa questão de mudança, igual eu pontuei para vocês, preta está hoje como categoria do Censo Escolar da Educação Básica. Teve um tempo que ficou mais na dicotomia preto, branco, pardo, foi 1940. Amarelo. Ninguém colocou amarelo, mas aí vai mais uma vez os critérios de identificação étnico-racial aqui no Brasil. Existem alguns critérios, de acordo com Charles Wagley, que é justamente origem, ancestralidade, situação socioeconômica e a questão fenotípica. Aqui no Brasil, a questão fenotípica, a gente acredita que seja uma das maiores. E muitas vezes as pessoas se colocam, mesmo que os números são menores, falam só amarela. O amarelo ele foi colocado no censo em 1940.
E ele foi colocado por conta da imigração e para contemplar os asiáticos que estavam vindo para o Brasil. E a gente, quando fala em amarelo, a gente não lembra do asiático. A gente fala amarelo justamente por conta da cor de pele. O PNAD 1976, que foi aberta, porque aqui são respostas fechadas, você tem que marcar, o PNAD foi aberta. O que mais apareceu foi branca e o outro foi morena. E me chama muita atenção, porque assim, morena aparece muito quando as respostas são abertas. Para a gente repensar essa questão desse morena, eu não vou adentrar, mas porque o número de preta também é baixo e muitas vezes a pessoa prefere se declarar parda. E o último ponto, só falar para vocês de negra. Negra é um termo que a gente utiliza bastante, mas negra, nessa categoria de classificação, ela não entra. Negra é agrupamento, no caso, de acordo com o Estatuto da Igualdade Racial, que eu lembro que é a Lei 12.288 de 2010, negras são as pessoas que se declaram pretas e pardas. Então, todo mundo que se declarou, Carla é preta, então Carla é negra. Leônia também se autodeclarou preta, acho que Leônia, Napê, Daniela, então todos nós somos negras. Mas nesse negra que você é preta ou você é parda? Aí pronto, por enquanto, dentro do meu tempo, não cheguei nem aos 30, eu vou encerrando por aqui, viu, pessoal? Um beijo.